Bom, boa noite a todos. Sei que andando um pouquinho mais tarde, mas é que tive uns problemas. É, dia a dia, aí no médico, etc. Mas enfim. Hoje eu vou falar do humanismo, tá? Vou dar só uma pincelada porque não é uma escola tão importante e existe a defesa até mesmo de que não seja propriamente uma escola, um movimento literário como um todo, certo? Mas antes disso eu quero dar só uma explicada rápida, que é o seguinte: o que eu tô falando, as minhas aulas de literatura, elas é, no pré-Brasil, ou seja, antes dos movimentos que chegaram ao Brasil de alguma forma, eu tô considerando somente as escolas portuguesas. Então eu faço quase como fazer um caminho da língua portuguesa até a chegada dela no Brasil. A partir do momento que ela chega no Brasil, aí sim meu foco recai sobre o Brasil. E uma coisa importante também é que além de eu falar, como posso dizer, meu ponto é que o que eu tô falando não vai necessariamente se aplicar para a Europa como um todo. Por exemplo, o trovadorismo, eu passei aquele exercício sobre cantiga, sobre as novelas de cavalaria. Elas, por exemplo, não foram tão fortes em Portugal e elas reinaram, vamos dizer assim, com mais força na França, na Inglaterra, na Itália até mesmo, mas não teve um impacto considerável em Portugal. Em Portugal, ainda que elas existam, foram mais traduções ou cópias, basicamente, do que propriamente algo português. Mas sim, o trovadorismo na ideia das cantigas existiu, não só em Portugal, como em todos os outros países, mas a maior força foi em Portugal. Certo? Então, o humanismo também, quando eu falo do humanismo, ele é útil para vocês entenderem algumas questões, pensando nos outros países, mas ele vai servir quase que exclusivamente com o português. Quando vocês procurarem na internet, vocês vão se deparar com isso, essas questões de falando que adiantando um pouco, classicismo é só português, humanismo é só português. Não necessariamente é verdade, mas é importante, pelo menos, que vocês entendam que o que eu falar serve principalmente a, a Portugal. Até é claro que chega ao Brasil, certo? Tá. Quando a gente fala de humanismo, existe um caminho histórico que eu preciso traçar. Então, tá. O trovadorismo, ele acontece na Idade Média. A Idade Média vocês podem considerar, quando eu falo Idade Média, pensando em data propriamente, considerem até 1350, 1400, tá? É, é amplo, mas acho que serve ao propósito. E o humanismo ele vai a partir desse período até o começo do classicismo. O classicismo ele corresponde ao renascentismo. Então, o classicismo é basicamente um movimento literário do renascentismo. Considerem isso já como 1500, tá? Pouco mais, um pouco menos o classicismo. Pensando em data propriamente. Agora, com relação que eu gosto de pensar, que é pensando numa linha histórica, que não necessariamente depende de datas, o que vai acontecer? Você vai ter em Portugal o fortalecimento do trovadorismo no sentido de que as classes baixas continuam com suas cantigas e tudo mais, e as classes altas elas começam a fazer movimentos de independência com relação à igreja. Então isso acontece de duas formas. Ela começa a consumir uma cultura que não necessariamente dependa da igreja, então ela contrata os trovadores, aqueles que eu tinha falado que cantavam só para o povo, começam a cantar para a nobreza. E além de contratar os trovadores, eles contratam também pesquisadores, que são os humanistas. E esses humanistas que eles fazem? Eles pesquisam coisas voltadas principalmente para idade grega, idade clássica.
É, e quando eles alcançam isso, é, quando a nobreza alcança essa certa independência, ela faz com que o trovadorismo, ou pelo menos as cantigas, se desgastem. Então o pessoal começa a meio que se cansar das cantigas. E por se cansarem das cantigas, culturalmente elas vão procurar novos meios de cultura. Esses novos meios que a nobreza, ou um novo meio que a nobreza encontra, é o teatro. Então, culturalmente ou literariamente falando, o humanismo vai estar no teatro, e além do teatro, você tem as crônicas. As crônicas são uma mistura literária científica que alcança o outro aspecto que eu tinha falado, certo? Outro aspecto das pesquisas propriamente. E o que são essas pesquisas? Eles vão encontrando documentos históricos, que são desde os gregos, os romanos, até mesmo outros portugueses escrevendo. Eles se deparam com um conceito histórico, ou de história, da Grécia, que é um conceito que você relata a história a partir de um personagem específico. Então você conta a história de personagens. Personagens, claro, não vão ser mulheres, não vão ser escravos, e nem vão ser, sei lá, homens livres, só que pobres. São homens, como pode dizer, que eles vão considerar elevados. Porque homens, porque mulheres também estão relegadas a essa condição de inferiores nas mais diversas culturas. Não à toa até hoje nós vivemos uma cultura extremamente machista. Mas enfim, a questão dos gregos é que eles entendiam que a história é uma ideia, é uma arte, vamos dizer assim, uma ciência elevada, e por ser elevada tem que tratar de pessoas elevadas. E pessoas elevadas são homens, aristocratas, e por vezes guerreiros também os mais importantes, generais, comandantes, enfim. Essas são as pessoas elevadas que eles consideram. Então a nobreza adota, patrocinando esses humanistas, ela percebe que isso é interessante, ela ganha gosto por isso, então ela vai adotar parte desses preceitos e vai patrocinar para que esses homens tratem deles próprios. Então vocês vão encontrar crônicas de reis ou imperadores portugueses. Então o humanismo ele vai se encontrar nessas duas vertentes, vamos dizer assim, que é a crônica e o teatro. Pensando em características propriamente, como ele tá bem no meio entre o trovadorismo e o classicismo, ele vai ter características tanto do trovadorismo quanto do classicismo. O classicismo ele é marcado pela volta às ideias gregas e romanas. Então, o humanismo ele vai apresentar não necessariamente ideias como valores, etc., mas ele vai apresentar figuras como deuses, ou não necessariamente deuses, mas pode apresentar uma imagem, como por exemplo o Rio da Morte, o barqueiro que leva as almas para o mundo dos mortos, dos gregos. Ao mesmo tempo que ele passa essas figuras na ideia cristã. Então, por exemplo, pegando o Alto da Barca do Inferno, que é uma das obras mais famosas, o que acontece? Você tem a ideia cristã de céu e inferno, porém, o céu e inferno, as almas que vão para o inferno ou para o céu vão ser transportadas por barcos que cruzam o rio, propriamente. Então você pega uma estrutura cristã, ideias extremamente cristãs ainda. Então quem vai para o céu é porque é extremamente cristão, por exemplo, cavaleiros que estavam nas cruzadas, ou pobre que foi humilde, temente a Deus.
E quem vai para o inferno desrespeitou todas as leis cristãs, etc. Mas você coloca imagens já classicistas, imagens que você não veria no trovadorismo e que talvez ficasse até, como pode dizer, por um inquisitor na época da Inquisição, também poderia julgar como algo errado. Enfim, então pensem no humanismo como esse período entre o trovadorismo e o classicismo. E por ser um período de transição, ele vai pegar características dos dois. Acontece que, e aí eu entro também na explicação do porquê algumas pessoas até questionam se realmente é uma escola literária e etc. É que os preceitos que o humanismo vai seguir são quase todos cristãos. Então você tem características, como eu falei, você vai ter a crônica, o surgimento da crônica, você vai ter essas ideias do teatro, presentes no teatro, mas você também vai ter problemas quando relacionar diretamente ao classicismo. Então existe uma força muito maior do trovadorismo presente nessas ideias, nessas obras humanistas, certo? Agora, qual a principal contribuição que o humanismo trouxe? A principal contribuição que eu vejo é na criação das crônicas, porque ela trouxe um aprofundamento dos personagens. Como ela tratava das figuras nobres da época, você tem uma preocupação em tratar desde os momentos piores, vamos dizer assim. Então, você vai falar dele bebendo, dele bravo, dele triste, e também vai falar dos melhores momentos dessa pessoa. Então também vai falar dele feliz, dele amando, dele sendo bondoso. Então você tem uma profundidade nos personagens que você não encontrava nas novelas de cavalaria, por exemplo. Não só nas novelas de cavalaria, também nos poemas trovadorescos. Então os personagens ganham vida, propriamente, no sentido de terem facetas ou faces mais elaboradas. Coisa que não se via antes. Então acho que essa é a grande conquista do humanismo. Certo? Uma outra coisa mais leve, mas eu gostaria de acrescentar, é que o próprio surgimento do teatro depende diretamente desses pesquisadores. Porque teatro também é um gênero grego, que também os romanos usaram. Então você tem o ressurgimento do teatro, aí sim você pode falar que é uma característica, de certa forma, pertencente ao classicismo. O teatro, ele traz de volta algo que só os gregos, só os romanos praticavam. Então, sem esse patrocínio por parte da nobreza, você não teria o teatro nesse período em Portugal, tá? Enfim, só isso por hoje. Eu talvez me aprofunde um pouco mais em alguns desses temas na próxima aula, quando eu começar a falar propriamente de classicismo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. É até bom que vocês continuem mandando dúvidas, porque eu também posso adaptar minhas aulas de acordo com elas. E, enfim, até mesmo dúvidas do que eu puder alcançar. Como eu sempre falei, eu tento diversificar bem minhas aulas, então se eu ver que tem alguma dúvida forte com relação até a filosofia, eu posso tentar buscar. Economia também, enfim. Vão falando comigo que vai dar tudo certo. Tchau, tchau.